Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tem hoje aqui conosco o nosso querido amigo, professor e doutor Christian Costa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E hoje a gente vai trazer para vocês um caso muito preocupante, um grande alerta. Nós fomos impactados a semana inteira por alguns perfis no Twitter que pediam socorro e ajuda, né? Nós e outras pessoas da imprensa, inclusive entidades da Polícia Civil e Polícia Federal. O que acontece? Nós ficamos sabendo que meninas adolescentes estavam sendo manipuladas e violentadas psicologicamente em salas de um aplicativo que se chama Discord. Há um tempo atrás, né, todos nós aqui vivemos um período um tanto quanto sombrio, né, com uma brincadeira idiota que se chamava Baleia Azul. Né? E quando a gente acha que essas coisas melhoraram, elas só pioraram, professor. O que acontece? A gente vai colocar aqui um pedaço dessas imagens e vocês podem, né, verificar que essa menina está aos prantos, essa menina está sem roupa e ela está sendo agredida e humilhada verbalmente por rapazes. Nós não sabemos exatamente a idade desses rapazes, se eles são maiores ou se são menores, mas eles se comportam de forma um tanto quanto agressiva e vão manipulando essa menina para que ela peça perdão, para que ela tire a roupa, para que ela, enfim, satisfaça os desejos, né, doentios desses moços. E não é só essa menina, tem um outro vídeo onde eles fazem uma menina esprear inseticida dentro da boca e engolir. Aí tem uma outra menina que está chupando o próprio sangue e por aí vai, professor. E aí, até para explicar para as pessoas, o Discord é um aplicativo que ele foi criado, né, majoritariamente, primeiramente, para que jovens, adolescentes, jogassem, que eles pudessem estar na mesma sala jogando com os seus amigos. E é lógico, não são só jovens ou adolescentes, qualquer pessoa pode usar o Discord. Esse aplicativo ele cresceu muito durante a pandemia, porque ele acabou sendo uma ferramenta, inclusive, para que essas pessoas pudessem se encontrar, inclusive, para estudar. Muitas empresas também usaram esse aplicativo. Na grande maioria das vezes, as tecnologias elas são criadas para o bem, mas, infelizmente, em algum momento, uma pequena parcela de pessoas começa a usar essas tecnologias para finalidades criminosas. Eu li até uma matéria onde dizia que nós não precisávamos mais de Deep Web, porque essas salas de Discord, elas já funcionavam como uma Deep Web. Uma vez que a pessoa, ela entra nessa sala e ela sai, e ela não deixa rastros. Você não precisa colocar o seu nome verdadeiro, você não precisa colocar o seu telefone, você só precisa ter um e-mail e criar um nickname. E o que acontece, professor? Essa plataforma, quando a gente entra nela, está escrito que você precisa ser maior de 13 anos. Ou seja, ela deixa claro que jovens adolescentes podem usá-la. Eu entendo que uma plataforma que permite que jovens estejam nela precisa trabalhar com segurança para esse grupo de jovens, porque os jovens eles ainda são muito vulneráveis, principalmente quando a gente olha essas meninas. E o que a gente encontrou que isso não é uma plataforma segura, né? É, inclusive, muito difícil de você entrar em contato com eles. Nós estamos tentando aqui, já há alguns dias, tentar falar com a área de comunicação da Discord, que
a princípio, não teriam um escritório no Brasil, tudo acontece nos Estados Unidos, para que eles expliquem, né, como é que eles estão trabalhando essa questão da segurança. Uma vez que o que a gente acabou de ver e assistir é aterrorizante, é um ato criminoso. E por que é tão importante que você venha aqui conversar conosco hoje? Inclusive, porque muitos pais assistem ao programa. E aí começa aquela dúvida. O que é o Discord? A gente vai explicar para eles um pouco mais para frente. Mas mais do que isso, quem são esses rapazes? Como é que isso tudo nasce, né? Porque a gente vê que eles são avós, né? São machões, né? São pessoas muito empoderadas, né? Falam verdadeiras barbaridades para uma menina. Quem são essas pessoas? A minha primeira reação, Carla, ao te ouvir e após assistir os vídeos e ler os prints, etc., com relação a esse fato, é preocupação. Eu fiquei realmente muito preocupado, porque quando a gente fala de jovens, adolescentes, jovens adultos, crianças, estamos falando de pessoas em etapas diferentes do amadurecimento. Então a gente imagina pai, uma mãe, uma família, que seu filho, numa dessas fases, está procurando crescer, desenvolver, estudar, praticar esportes, ter um grupo, se relacionar num ambiente saudável, fazer esportes, praticar esportes, ir no cinema, ir na balada mais com os amigos de forma saudável, ir numa lanchonete, curtir a família, namorar, evoluir, constituir uma família. São os padrões, são as regras morais universais. Quando a gente olha para o mundo hoje, com tanta violência, com tanta agressão, com tantos crimes, o nosso papel aqui é alertar as pessoas, nosso papel aqui é de uma divulgação científica também para a sociedade. As nossas reflexões não são para a gente, são para as pessoas pensarem junto conosco sobre esses fatos e eventos. Então, a gente observa que, em vez de buscarem aspectos saudáveis da existência, a valorização da vida, eles estão buscando atos nitidamente perversos, parafílicos e criminosos. Isso tudo revestido com uma cobertura de extrema violência. O que leva uma pessoa a querer humilhar a outra? O que leva eu ter esse tipo de atitude e ter satisfação com isso? Eu posso ter 15 anos de idade, eu posso ter 20 anos de idade, eu posso ter 25 anos, 30 anos, independente da idade, seja um adolescente ou não. O que me faz querer humilhar, nesse caso, um homem humilhar uma mulher, ter satisfação com isso? O que me faz estar num grupo de jovens e esse grupo reforçar o meu comportamento inadequado e delinquente? O que faz? O que faz eu me sobressair de forma errática, violenta e imbecil para humilhar uma garota? Eu tenho uma plateia de amigos ou pseudo-amigos, que não são amigos de verdade, obviamente, aplaudindo eu humilhar uma mulher, aplaudindo o meu ato de humilhar uma mulher, nesse caso específico, ou nesses casos específicos. Então você percebe que é uma dinâmica não só individual, é uma dinâmica de grupo, é um guiz. E os perfis eles se contaminam e se atraem. Então, pessoas que são atraídas para esse tipo de manifestação, para esse tipo de grupo e para esse tipo de conduta, ele já tem uma identificação com esse quadro, já tem essa identificação com essa conduta delitiva. Não tem outra palavra a não ser falar delito. Não é uma brincadeira. Fazer uma mulher se cortar, uma menina se cortar, beber seu sangue, lamber seu sangue, se humilhar, chorar, sofrer. E alguns podem perguntar, mas elas não estão acorrentadas ali, elas não estão obrigadas, trancafiadas ali, não estão fisicamente, psicologicamente estão.
É uma prisão psicológica, são correntes psicológicas que fazem com que essas meninas se submetam a isso. Não se iludam. Há uma corrente, sim, há uma contenção psicológica nesse caso. Não uma contenção física, mas uma contenção psicológica. Isso a gente começa a observar, inclusive, em criminologia, que é a vitimologia. Por que algumas pessoas estão no ambiente e são vítimas? Por culpa delas? Nunca, em hipótese alguma, e em nenhum momento a culpa é da vítima. Nunca a culpa é da vítima. Já está na palavra, na etimologia da palavra, vítima. Então muitos dizem, já ouvi inclusive relatos, Carla, de situações como essa, de que ela está ali porque ela quer, ela se vestiu dessa maneira, ela tirou a roupa porque ela quis. Não. Há contenções e fatores de controles emocionais perversos embutidos numa cena dessa. Então, é importante alertarmos aos pais, às mães, às famílias, que o seu filho que fica 10, 15, uma semana preso no quarto, jogando de forma saudável e que não incomoda a família em hipótese alguma porque ele está lá trancado e come dentro do quarto ainda, cuidado. Observe o que ele está fazendo, como ele está se relacionando, quais as inter-relações intra- e extra-pessoais eles têm, de que maneira e qual é o grupo de pessoas que eles se relacionam, o tipo de literatura, o tipo de sites que eles buscam. Não é para buscar efetivamente, Carla, uma caça às bruxas com os filhos, mas é o diálogo. E muitas vezes, Carla, essas jovens podem não pedir socorro por vergonha. Sim, elas são muito jovens, né? Que é o princípio da violência doméstica. Muitas mulheres são vítimas por décadas de violência doméstica e não vão pedir socorro, porque estão emocionalmente aprisionadas e são vítimas dessa situação. Então, o diálogo de um jovem com a família nem sempre é fácil. Não vamos ser também... não vamos imaginar um cenário poético, porque esse cenário poético não existe. As famílias têm problemas de inter-relação, muitos pais têm problemas com seus filhos e com as suas filhas, principalmente no diálogo. É comum que na adolescência, nessa fase do neurodesenvolvimento, de aspectos morais mais específicos e dessa condução de interpretação e projeção para a vida, para aquilo que eu quero no futuro, para aquilo que eu sou agora, eu quero ser livre, eu quero ser autônomo, eu quero ter dinheiro, eu quero ter meu espaço. E às vezes os pais impedem que eu seja aquilo que eu quero. Eu vou me refugiar em grupos, eu vou me refugiar no quarto, eu vou me refugiar em sites, em apps como esse, para poder exercer a minha liberdade daquilo que eu entendo como critério real do que me traz prazer. Então, gritar, humilhar uma jovem e se submeter a isso, talvez tenha relações de prazer e poder. Então, isso é preocupante, isso deve ser alertado, temos que gritar em relação a isso e conversar com esses jovens. Como que eles chegaram ali? Eles não chegaram por acaso, Carla. Primeiro, eles foram convidados, eles se conheceram, eles criaram uma dinâmica e decidiram sadicamente agir. E por que que um não combate o outro? Apesar que está vazando muitas informações na internet, no Twitter, como você falou, de pessoas que estão revoltadas com essa situação. Muitos estão ali exatamente para denunciar, e que denunciem, porque ali não é uma brincadeira, aquilo ali não é um jogo, aquilo ali é um crime. E aí, quando a gente pensa nesses rapazes, né, é uma pergunta que eu vou te fazer, acho que é uma pergunta recorrente, né, de várias outras pessoas, porque eles se mostram ali muito fortes, né, pessoas poderosas, faça isso, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso com a sua vida. Gente, não vai acontecer nada com a sua vida. Infelizmente, é o que o Christian falou. Essas pessoas estão aprisionadas. Mas, assim, o que eu quero entender de você, essas pessoas são assim também na vida real? Porque é fácil atrás de uma tela, né, de um celular ou de um computador, o comportamento ele vai se replicar na vida real. Dificilmente. É o princípio do hater. Impropérios e absurdos, porque a opinião dela
sobre um tema que a gente está aqui decorrendo, e para estar aqui são décadas de estudo, de dedicação e de reflexão. Obviamente, não somos os donos da verdade, nem eu, nem você, nem qualquer profissional ou colega que passa por esse programa. Mas nós trazemos o peso da reflexão da prática, da técnica, da leitura, da percepção dos fatos e eventos. Então, o que eu falo, eu vi para falar. Então, mesmo nós, Carla, somos, entre aspas, vítimas de situações de agressões. Todos nós. Dando esse exemplo mais básico para dizer que essas pessoas, mesmo em grupo, né, quantas vezes eu avaliei grupos que foram presos, gangues, grupos criminosos de facções, que dentro do ambiente prisional, quando separados, perdiam a força. Então, é a ideia da alcateia, é a ideia da manada, é a ideia do grupo. Em grupo são fortes. Porque se eu estou em grupo, eu tenho uma plateia, eu estou agradando o meu eleitorado. Eu vou agir agressivamente, eu vou agir impulsivamente. Quanto mais agressivo eu for, quanto mais machão for, e você observa em grupos de adolescentes nessas gangues, eu vou chamar de gangues para não chamar de outra coisa, você observa que os líderes não são os mais educados, polidos, intelectualizados, são os mais agressivos. É aquele que oferece segurança para o grupo. Tanto que em escola é muito comum dizer, olha, quando um grupo vier te agredir, né, tenta reagir com mais forte, porque os outros vão te respeitar. Então, quando a gente fala em mais forte, em respeito, em hierarquia, em poder, isso é uma dinâmica do grupo. Então, esse jovem está ali berrando, humilhando uma mulher, poderia ser pessoalmente, porque existem estupros em grupo também. Mas não são todos que estupram, são 1, 2, 3 que estupram. E os outros ficam na plateia batendo palma. E eu estou agindo para esse grupo. Então, por que esse grupo age de uma forma tão inadequada? Por que nesse grupo não tem alguém que diz para? Não, é um incentivo, é um incentivo. Você, nesse vídeo específico, um deles especificamente, você ouve uma voz de comando, muito controlada, uma coisa quase trabalhada no seu diálogo, e você vê outros colegas rindo, dizendo, incentivando, e quanto mais ele humilha, quanto mais ela tem uma resposta de humilhação, aumenta o poder dele. Um deles chega a dizer, eu sou o seu Deus. É uma brincadeira? Alguns podem dizer, não, doutor Cristian, isso é uma brincadeira, são jovens, não tem maldade, não tem brincadeira, é um crime que está acontecendo. É crime, não tem outra explicação, não tem outra palavra. Independente da idade que tenha, é crime. E as famílias têm que observar, a justiça tem que observar, a sociedade tem que estar atento a isso. Não podemos achar isso normal. Não podemos normalizar e dizer, não, dá um tapa no filho é normal, dá um tapa numa mulher é normal, dar uma facada é normal, dar um tiro é normal. A violência se torna banal. É o que nós estamos vivendo. Começa de algum lugar a violência, ela parte de algum lugar, de referenciais familiares ou de referenciais negativos. Essas crianças e adolescentes aprendem que essa é a maneira de se relacionar com o outro. Mas qual é o ponto de origem, qual é o start de tudo isso? Então é importante nós entendermos as famílias que essas pessoas estão embutidas. Quem é a mãe, quem é o pai, com quem vivem, de que maneira foram educadas, porque às vezes os pais tentam fazer e há uma negação desses jovens em querer aceitar a educação, até uma boa convivência com os pais. E sai de casas, e é muito comum esses jovens se juntarem e morarem juntos. Então, temos que observar, eles estudam, eles estão num colégio, que tipo de colégio? Estão numa universidade, que tipo de universidade? Eles trabalham, como é que eles sobrevivem? Como é que eles pagam as contas? Como que eles comem? Então tem que ter alguma renda, tem que ter uma relação com outras pessoas. E essas outras pessoas não estão observando esse comportamento, mesmo das vítimas, como dos agressores. Temos dois grupos aqui. Aquela moça que está se furando, se cortando, se humilhando, ela está berrando, ela está sozinha em casa, ela está no apartamento, ela está na capital, no interior. Onde que ela está? É de manhã, de tarde, de madrugada? Temos que entender essas manifestações comportamentais. Que horas é aquilo? Que momento é aquele? Eles precisam de segurança, de zona de conforto para agir. Então eles estão tendo essa zona de conforto. Por que eles têm? Os pais estão trabalhando e eles estão em casa? É vice-versa?
temos que ter essas respostas, porque esse tipo de comportamento é um comportamento bruto, agressivo, de pseudo-poder no grupo, naquele ambiente. Se você for falar com essa pessoa em ambiente policial, em ambiente de justiça, ou até no ambiente escolar, o comportamento vai ser outro completamente diferente. E aí, meu amigo professor, tem um caso, até que a gente tratou aqui, que era um daquelas jovens psicopatas, né? Os jovens psicopatas, na verdade, que eles se reúnem, inclusive eles se encontram em redes sociais, né? E eles resolvem que eles vão descobrir se eles são psicopatas. E aí eles tramam um plano, né, perverso, diabólico, para matar uma amiga. Eles escolhem alguns alvos, né? Se não me engano, eram 4 pessoas, né? Que se não desse certo com uma, partiriam para a segunda, como se escolhessem plano A, B, C e o D. E eles matam essa amiga em Goiânia. Ou seja, e ele quer mais, ele quer poder, ele quer mostrar o quê? A prática na vida leva à perfeição. Se eu começo a estudar desde cedo, eu tenho uma carreira acadêmica. Se eu começo a treinar desde cedo, eu tenho uma carreira esportiva. Se eu começo a trabalhar desde cedo, eu constituo um mundo financeiro para sobreviver. Então, tudo que a gente começa muito cedo, a gente evolui. Para o mal é a mesma coisa. Então, se eu começo a ter comportamentos inadequados, erráticos, disfuncionais, agressivos, violentos e criminais desde cedo, a tendência para evoluir é maior do que daquelas pessoas que não têm esse tipo de comportamento. Então, se eu tenho um comportamento agressivo, esporádico, todo mundo tem. A gente se estressa, a gente briga, a gente ofende, a gente pisa na bola com uma pessoa que a gente gosta, a gente age impulsivamente, inadequadamente, a gente vai falar palavras que a gente se arrepende depois, a gente vai dar um chute numa porta, enfim, comportamentos inadequados. Mas a gente para, a gente reflete, a gente volta para trás. Muitas pessoas que têm comportamentos mais impulsivos e agressivos buscam terapia, buscam tratamento, buscam intervenção medicamentosa. Outros não. Aí entra uma coisa, Carla, chamada crença. Então, se nesse grupo, a crença desse grupo for não estamos fazendo nada errado, isso me dá satisfação, chamamos isso de crença disfuncional. Essa crença disfuncional pode galgar para esse território que você bem observou. Pode galgar para um território do crime, para o homicídio, para o estupro em grupo. É que eu sempre digo, um crime não acontece do nada. A gente não acorda dizendo, hoje a gente vai cometer um crime. Não, isso vem evoluindo e você percebeu muito corretamente. A chance de esse grupo não ser freado, evoluir para coisas mais graves, não podemos dizer quais são, que não temos bola de cristal, nem a responsabilidade de dizer que vai acontecer. Mas, olhando o passado dessas pessoas, olhando o presente, a gente lamenta que o futuro pode ser muito ruim. E aí, a gente olha, né, que é visivelmente, né, esse grupo novo que está criando toda essa grande comoção, né, nas redes sociais, principalmente no Twitter, eles agem muito em cima de meninas. E a informação que a gente tem é que todas essas meninas são menores de idade. A gente não vê um menino sendo humilhado ali, né? E tem algumas informações também no Twitter que eles pedem para que essas meninas maltratem animais, né? Mas é tudo em cima de mulheres e animais. E aí é uma pergunta que eu vou fazer para você. Existe alguma correlação com esse grupo de meninos? Eles teriam alguma questão, alguma disfunção? Por que tanto ódio em cima de meninas? Porque tá focado. No passado, quando tinha aquele jogo estúpido da baleia azul,
isso era mais misturado, a gente encontrava ali menino, menina, mas agora não, são meninas e animais. E eles pedem para que as meninas maltratem os animais. O ato já é disfuncional e criminoso. Não existe inocente no ato desse. É um ato machista? É um ato misógino? A minha misoginia pode começar desde muito cedo? Pode. Travestida de transtorno de conduta. Então, para mim, nitidamente, claramente, eu não excluiria a probabilidade, a possibilidade, desde que sejam menores, de terem um transtorno de conduta. A sua conduta está alterada, a sua conduta está contaminada por um pensamento perverso, por um pensamento maldoso. E essa questão do mal é uma questão dos meus limites morais, dos meus dilemas morais. Uma pessoa que se diverte com isso não tem dilemas morais. Porque o dilema moral se apresenta para mim para que eu evite continuar no comportamento inadequado, num comportamento que leve mal a outra pessoa. Por isso que temos regras morais universais, individuais, neurológicas, inclusive, que temos os freios neurológicos, a autodeterminação neurológica e psicológica. E no campo psicológico, a percepção do bem e do mal, da crença funcional e disfuncional se manifesta, que é a flexibilidade cognitiva. Então, esses indivíduos não me parece que são indivíduos que têm a doença mental, que tenham transtornos significativos, que sejam usuários de droga. Podem até usar, mas não é isso que justifica, que explica esse tipo de comportamento. É uma conduta deliberada, explícita, livre e consciente. Eles sabem o que estão fazendo. Qual é o grande problema aí? Sendo livre e consciente, obtendo prazer, ou não tendo dilemas morais para recuar, eu cristalizo esse tipo de comportamento. Essa é a questão. Se isso vira uma crença disfuncional muito rígida, muito cristalizada, fica muito difícil depois eu combater isso. E aí teremos os criminosos, os misóginos, os crimes de ódio, os crimes passionais. Olha só, Carla, como é importante a gente falar isso. Cresce em progressão geométrica feminicídios no Brasil, crimes de natureza sexual, violência contra a mulher. Todo dia temos. Será que se a gente não for olhar o passado, fazer uma engenharia reversa desses homens que agem dessa maneira, a gente não vai encontrar algo muito semelhante, muito parecido ou muito próximo do que esses jovens estão fazendo hoje? É muito interessante tudo isso que você está falando. E tem aqui uma coisa que me vem à cabeça também, essa questão do universo digital. Você acredita que isso tenha facilitado o aumento desse tipo de crime também? Porque antes, vamos pensar nas pessoas mais jovens, né? Porque pela voz não parece de um homem feito, né? Parece que é um jovem rapaz ali. Uhum. Então, no passado, né, a gente não tinha essa questão desse universo digital. As pessoas precisavam se interrelacionar de uma outra forma. Agora, com a chegada, é muito fácil, né? E é muito fácil a gente conseguir, né, se disfarçar em um login, um avatar. Uhum. Eu não coloco a minha imagem, eu coloco uma imagem qualquer. No caso desse rapaz, que eu entendo que é uma aberração, ele inclusive vai buscar, né, a figura do Lúcifer, né? Uhum. Desculpa esse rapaz, mas ele é até um ignorante, né? Uhum. Porque se ele tivesse ido estudar um pouquinho mais, ele entenderia quem foi Lúcifer, né? Uhum. Mas é que as pessoas, elas vão distorcendo, inclusive, a própria história, né? Porque não estudam com verdadeiro afinco, deveriam estar estudando mais, ao invés de estar fazendo isso aí. Mas a questão é, então eles estão escondidos, eles pegam aí um nome, né? Um nickname horroroso, uma foto mais escabrosa, então eles estão naquela sala escura, porque eles deixaram de estar, né, no mundo real, eles estão nesse mundo virtual. Esse mundo virtual, ele propiciou o aumento desse tipo de crime? Você acredita nisso?
A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu posso tomar uma aspirina e ter um resultado positivo. Se eu tomar 100, eu posso morrer. O mundo virtual, a internet, veio com esse princípio. Eu posso usar como veneno e posso usar como remédio. Depende da pessoa. Eu posso usar esse copo para beber água, eu posso agredir alguém com esse copo. Eu posso pegar uma faca e ser um chefe de cozinha, ou eu posso ser um serial killer. Então, não é a rede o problema, são as pessoas. Eu posso andar com uma corda para salvar vidas como um bombeiro, mas eu posso andar também para amarrar uma vítima. Então, o veneno e o remédio. Então, não é a culpa da internet, não é a culpa dos jogos. É aquele indivíduo com características específicas que vai usar aquilo como veneno. Eles, infelizmente, estão usando uma coisa muito boa, que é a internet, de forma como veneno. Mas você acredita que se fosse em outro tempo, onde a gente não tivesse esses aplicativos, esse mundo virtual, nós teríamos essa quantidade de crimes e de criminosos? O crime, de maneira geral, sempre existiu. Em qualquer época da história, todas as modalidades de crime. Obviamente que com o advento da tecnologia, do mundo moderno, eu tenho facilidades para projetar essa maldade de mim. Então imagina, Carla, que você falou corretamente, lá nos anos 70, 80, quando nós nascemos, a gente não tinha nem computador para digitar um trabalho acadêmico, a gente fazia isso em máquina de escrever. Eu lembro que a minha primeira monografia no meu curso de filosofia, eu fiz com máquina de escrever. Eu também. Então, na psicologia eu já tinha um computador, já foi um mega avanço. Então nós usamos isso de forma benéfica. Obviamente, se eu preciso estender uma informação do bem ou do mal, a tecnologia, nesse caso, sim, concordo com você, ajuda. Então imagina que essas pessoas estão em bairros diferentes, ou até cidades diferentes, ou até países diferentes. E eles podem fazer esse mal ao mesmo tempo de vários locais. Então, nesse caso, a tecnologia que seria muito positiva para engrandecer um jovem para uma vida acadêmica, pessoal, interrelacional, vai ser um veículo e um meio potente e poderoso para eles fazerem o mal, que é o que eles estão fazendo. Obviamente, é perceptível nesse vídeo que eles estão em locais diferentes. E essa tecnologia possibilita essa aproximação, exatamente. Então, nesse caso, é negativo. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta também, que eu acho que ela é importante. Você acredita que os pais conhecem os seus filhos? Eles sabem o que os seus filhos estão fazendo? Porque tem um outro dado que é muito importante, que é o seguinte: hoje em dia a gente escuta muito, meu filho é tão bom, ele quase não sai de casa. Ele fica bastante tempo em casa, está sempre no quarto dele, ele não me dá trabalho. E aquilo cria uma percepção de que está tudo bem. Então, logo, se está tudo bem, não há com o que eu me preocupar. Ele está quieto no quarto, pouco sai, né? Deve estar lá ou jogando. Então, assim, e tem aquela... de certa forma, até uma questão, né? Porque vira, né? Um computador, um iPad, um telefone, ele vira meio que uma babá, né? A babá está me dando paz, eu trabalho muito, chego em casa cansada, estou com pouco tempo, quase não tenho tempo para mim. Então, assim, eu também tenho pouco tempo, né? Para cuidar dessas questões. Eu vejo meu filho muito quieto, muito calmo em casa, ele não sai. Então, não tem aquela preocupação que outros pais têm. Ah, meu filho está na rua, está embalada, está... sei lá onde ele está. O meu não, o meu está em casa. Esse pai conhece de verdade? Essa mãe conhece de verdade esse filho que está em casa? Eu vou mais além. Eu te responderia. Muitas vezes não conhecem e muitas vezes esses pais não conhecem a si mesmos. Porque tem pais que percebem esse comportamento e entram em negação.
Então você vê muitas vezes filhos, familiares entrando no mundo do crime, das drogas, dos vícios, e a família entra em negação, parceiros entram em negação, porque não conhecem nem a si mesmos, seus limites. Então, o conhecer a si, as suas potencialidades, suas dificuldades, é algo de extrema complexidade na história da humanidade. Então, muitas vezes as relações pai e filho são conflitivas, são relações de poder, são relações frágeis, são relações de pouca amizade, muita cobrança e muita vulnerabilidade. E aí o que acontece, né? A gente vive ainda numa sociedade que existe uma cobrança muito grande, né? Para que os casais tenham filhos. Tenham filhos, tenham filhos. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, porque filho é algo muito sério. Eu acredito que filho não é para todas as pessoas, nem para todos os casais, porque você precisa ter muitas coisas. Não é só a questão financeira, você precisa ter disponibilidade emocional, né? Você precisa entender que filho é para a vida toda, né? Ele entrou na sua vida para sempre. Então, e o que a gente sente e percebe que muitas pessoas têm filhos e se arrependem. E aquilo vira um fator que é muito complicado. Exatamente aí, me perdoa te interromper, exatamente aí quando eu disse que não se conhece. Não é uma regra ter filho. Exatamente. E aí o que acontece? É um fator complicador, porque eu tenho filho, eu preciso criar o filho, que significa eu preciso da escola, eu preciso vestir meu filho, eu preciso alimentá-lo, eu preciso educá-lo, né? Eu preciso ter disponibilidade emocional para aquele ser. E o que a gente assiste é que muitas pessoas não têm isso tudo aqui. Não adianta ter um e não ter o outro. Não adianta eu dar tudo para o meu filho. Não, você fala, não, meu filho, ele estuda nas melhores escolas, ele tem viagens, tem as melhores roupas, tem a melhor comida, mas ele não tem a coisa mais importante, que é a presença dos pais, né? O convívio familiar, né? E cada vez mais a gente vê uma grande desestruturação nas famílias, né? Hoje, eu lembro que no passado as pessoas, não é questão de você insistir, também porque tem aquela questão do casamento, né? Das relações, que você precisa investir. Uma relação é uma coisa muito complexa. Então, hoje a primeira coisa, as pessoas falam lá, se casam, daqui a pouco elas desistem, porque não era bem isso, não era aquilo que eu queria, esse casamento não deu certo. Eu acho que está perfeito, tem que seguir a vida. Mas quando você coloca filhos naquela equação, tudo aquilo vai complicando ainda mais. Porque você imagina essa quantidade, né, de casais que acaba se separando, tem seus filhos, e aí tem um outro fator, porque aí ou o filho vai viver com o pai, ou vai viver com a mãe, ou vai viver de forma, né, com aquela guarda compartilhada, mas ele não tem mais o pai e a mãe em casa. A gente sabe também que não adianta você forçar uma barra de ter um casal que se detesta. Isso ainda é pior para os filhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí entra aquela questão, e o que a gente assiste é que muitos pais começam poxa, por que eu fui ter filho? E aquilo vira um fardo, né? Então, são relações muito complicadas. E a gente nitidamente vê jovens muito desestruturados, porque o problema está aqui atrás. Tem toda uma sociedade que fica perguntando o tempo inteiro, quando vocês não vão ter filhos, mas vocês estão casados há muito tempo, quando vem a criança, não tem isso. A gente ainda vive essa sociedade que eu acho que é uma loucura. Você inclusive, colocar esse tipo de assunto, porque quando você pensa em filhos, aquilo é uma decisão do casal.
não deveria sair dali, não é? Quando a família começa a pressionar, se aquele casal terá ou não terá filhos, se os amigos começam a pressionar, eu entendo que isso é completamente errado, até porque a estrutura não é mais como era no passado. Hoje, homens e mulheres trabalham. As mulheres têm outros desejos, não é? Elas não têm mais aqueles mesmos desejos como a minha avó tinha, que era ficar em casa, vou cuidar da minha família. Os anseios são outros. As pessoas querem ir para o mercado de trabalho. E a questão é, o filho é para existir naquela equação? E muitas vezes eu entendo que esses filhos vêm e nitidamente esses casais não sabem o que fazer com esses filhos. E não é boneca que você fala, agora não gostei mais, deixo aqui de lado, cansei de brincar. Não é para a vida toda. Mas eles deixam de lado. No momento que um filho fica 12 horas no quarto, é deixar de lado. No momento que a gente está num restaurante e a família está ali e dá um celular, um tablet para a criança, ainda fica com um som alto ali, não importa se está atrapalhando todo mundo, desde que não atrapalhe a mim. Então, essa é uma negação. Então, na hora que eu chego ou também um ambiente, shopping, restaurante, tem um local para crianças, deixa a criança lá, eu vou cuidar da minha vida. Então, você está departamentalizando, terceirizando a educação. Você tem uma babá, você tem uma escola, você tem um celular e um tablet, você tem um quarto que ele fica. Isso é terceirizar. Isso, de alguma maneira, é o que está acontecendo e podemos explicar esses casos. Esses jovens estão em casa. Eles compraram um computador, eles pagam Wi-Fi, eles pagam a luz, a cama que eles estão sentados, a cadeira, eles compraram? Provavelmente não. Alguém comprou, alguém é responsável por eles. Alguém talvez tenha negado e terceirizado isso para alguém em relação a eles. Então, se eu consigo terceirizar um celular para me jantar em paz com minha família, para deixar essa criança, esse adolescente ali, a gente faz isso inconscientemente. É uma maneira de dizer, não me incomoda. Você está no seu quarto, não me incomoda. Você vai sair e ficar muito fora, não me incomoda. Obviamente, tem pais que agem ao contrário. Minha mãe, por exemplo, ela queria saber se eu estava na esquina, em qual esquina, de que maneira, uma época que não tinha um celular, os filhos, eu e minhas irmãs tínhamos que estar à vista ali da casa, não poderíamos ir para um outro bairro, nada, e obedecíamos, né, porque sabíamos que tinha problemas, que tinham pessoas ruins, pessoas más, né, fomos alertados em relação a isso. Então, muitas mães, como a minha, que infelizmente já partiu, têm esse cuidado com seus filhos, são boas mães. Você é uma boa mãe. Você tem duas filhas que não... Você está ali observando, cuidando, zelando por elas. Mas nem todas as mães, nem todos os pais têm esse zelo, essa aproximação. Ao contrário, vão terceirizando tudo em relação aos seus filhos, se afastam. São essas lacunas, são essas brechas que faz com que esse jovem tenha controle e o poder. Se nada controla ele, ele quer controlar outra pessoa. Então, isso é complexo, isso é difícil, esse é um perfil, eu vou chamar de agressor, me permita chamar isso de agressor. Esse perfil de agressor, nós não temos isso mapeado, entendido, estudado com muita propriedade, nem no ambiente forense, nem no ambiente clínico ainda. Então, eu acho que é necessário os psicólogos do desenvolvimento, os psicólogos da aprendizagem, os psicólogos escolares, principalmente os psicólogos do desenvolvimento, procurarem entender melhor esse tipo de manifestação. Porque se há dilemas morais que eu vou rompendo em grupos específicos, eu vou levar isso para fora do grupo. Esse grupo me contém por um momento, mas eu vou expandir esse comportamento para a sociedade. E você me lembrou um dado também muito interessante. Uma vez o meu pai me falou a seguinte frase: as famílias não são famílias. Eu falei, não entendi, pai. E ele me lembrou uma coisa que era interessante. Ele falou, principalmente, né, eu lembro na minha infância e até na minha juventude, ele falou, por exemplo, quando você pensava numa TV, a casa tinha uma TV. Muitos irmãos dividiam quartos. Uhum. Então, você, de alguma forma,
Você era obrigado a conviver. Então, se eu quero assistir uma televisão, vamos assistir todos em família. Vamos ter que, aqui, inclusive, chegar num consenso de que programa, né? Porque a mãe quer ver uma coisa, o pai quer ver outra, o irmão quer ver outro programa. Então, a gente vai ter que, né, conversar para escolhermos o programa que todos vão assistir. A gente come junto, não é? Os irmãos dividiam os quartos. Hoje, aí meu pai falou, não, você chega na casa de uma pessoa, cada um vai para o seu quarto, cada um tem uma TV, cada um tem um celular e ninguém conversa. Quando se reúnem na sala, continuam todos com seus celulares, cada um fazendo alguma coisa de interesse pessoal. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente ainda tem o hábito de fazermos as refeições conjuntamente. Mas quando a gente pensa nos Estados Unidos, a pessoa ainda come na frente do seu computador. Ou seja, as pessoas convivem e não convivem, né? Elas estão cada vez mais isoladas. Aí que entra a estratégia dos apps, da internet, dos fóruns, dos grupos, das relações virtuais. Imagina aquela pessoa introvertida que tem extrema dificuldade de conhecer alguém até para se relacionar afetivamente. Hoje tem dezenas de apps para relacionamento. Então a pessoa não sai de casa para conhecer alguém. Então isso é bom e isso é ruim. Porque essa inabilidade que a pessoa tem e recorre a avatares, a nomes falsos, a nomes fakes, onde eu posso insultar o outro, agredir o outro, né? Mesmo esses rapazes que estão ali, não tem ninguém com o nome deles. Eu entendo que a internet, isso seria muito polêmico naturalmente, deveria ter teu nome e tua identidade ali, teu RG com teu endereço, com como te encontrar a qualquer momento. Deveria ser obrigado a ter a tua foto e teus dados do lado para você dar qualquer opinião em qualquer fórum. Para as pessoas saberem quem é você. Imagina que aqui tem um auditório. As pessoas que forem falar, elas têm um RG, têm um CPF, têm um rosto, têm uma história, está se comunicando. Então a internet, ela propicia as sombras, reforça as sombras. E isso é muito ruim. É muito preocupante. É muito preocupante porque você falou muito bem no começo. É tudo muito novo, né? Não sabemos como lidar com isso. E eu também consigo enxergar que os pais também não sabem. Eu fui conversar com alguns pais e perguntei, você sabe se seu filho tem esse aplicativo Discord? O que eles me responderam foi, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Aí eu digo, não, isso é uma plataforma que eles usam para jogar. Ah, pode ser que tenham. Aí eu perguntei, mas você sabe se eles fazem outras coisas além de jogar? Porque, infelizmente, essas plataformas estão sendo usadas, inclusive, para o cometimento de crimes. Aí eles me olham e falam, não, será? Não, mas isso aí deve ser só para criminosos. Ou o filho do outro, não o meu. Exatamente. Então, é uma situação que o pai não sabe, a mãe não sabe, inclusive, como lidar. Primeiro, porque não conhece. Então, são neófitos, né, digitais. Eu sempre, quando as minhas filhas eram mais jovens, qualquer coisa que elas entravam, eu entrava também. Elas ficavam até um pouco bravas, elas falavam, mas isso aqui não é para a sua idade. Eu falei, não tem problema, mas eu preciso entender o que você está fazendo aí. Porque, de novo, é um ambiente muito escuro, que a gente não sabe o que tem ali do outro lado. E uma vez eu perguntei para ela, mas se você te convidarem para ir numa determinada rua que não tem uma iluminação, que você sabe que ali é esquisito, você vai? Ah, não vou. Então, por que você entra numa sala, né, para conversar com pessoas estranhas que você não sabe quem são? Não sabe muito bem o que pode acontecer. Não, mas ali nada de mal vai acontecer comigo. Porque tem essa falsa sensação de que nada de mal vai acontecer. E aí que eu digo que é importante que os pais, né, entrem. Mas assim, não é para
acabar com a privacidade do seu filho, mas entrar e explicar, falar, olha, existem perigos, então vamos ver até que nível de perigo você está sendo exposto ou exposta, né? E o que a gente muito bem conversou aqui, os pais hoje não conhecem seus filhos. Quem são? Porque quando a gente olha esses rapazes, o nível de crueldade, de sadismo, de perversão é muito alto. E aí, possivelmente, é o que você falou, né? Por trás desse universo digital, ele é um machão todo poderoso. E aí, de repente, quando você vai olhar, é um rapaz todo tímido, né? Quando ele sai dessa bolha virtual, e o pai acha, não, mas meu filho é tão quieto, tão bom, ele não pode fazer mal a ninguém. É muito complicado, Christian, isso que nós estamos vivendo. E eu entendo que esses adolescentes, né, que a gente consegue ver no vídeo aqui, essas meninas, elas estão em perigo. Em perigo, porque uma pessoa, quando entra nesse círculo vicioso, a probabilidade dela também sair cometendo uma bobagem é muito grande, porque ela começa a achar que ela não tem mais saída. Exatamente, é muito maior do que aquela que não está fazendo isso. A probabilidade de algo acontecer errado. E assim, a gente tem que agradecer as pessoas que denunciam, porque eu sinto que são outros adolescentes ou pessoas muito jovens que estão desesperadas, estão procurando apoio. E aí é uma matemática complexa, né? Porque você tem a vítima, que você precisa acolher e ajudar. E nós vamos acolher e ajudar. Aí você tem do lado o agressor que está cometendo crimes, né? Com esse manto, né, em volta desse manto da invisibilidade do universo digital. E você tem um outro fator aqui, que são os pais. Eu vou colocar mais até a questão, né, das nossas forças policiais, a questão das nossas leis e justiça, que não entendem o que é esse mundo, né? Porque você vai conversar com alguns e fala, mas o que é isso? Isso está acontecendo aonde? Né? Que crime é esse? Tem uma dificuldade. Que às vezes, Carla, se for colocado uma balança ou em degraus de gravidade, parece algo de menor gravidade, mas não é. Então, bom, vamos pensar nos estupradores, assassinos, traficantes, ladrões, batedores de carteira, de celulares, etc, etc. Isso aqui não é preocupante ainda. Mas isso pode evoluir mais. Aliás, deixa eu corrigir o que eu falei. Já é preocupante. E pode ficar mais preocupante ainda. Mas, às vezes, algumas autoridades vão olhar para uma situação como essa. Não, são jovens brincando num jogo, numa relação inadequada e imatura. Mas não. Os efeitos de causa são preocupantes. Porque o que causa um comportamento de agressão e o que causa um comportamento de vítima. Nós temos que entender melhor isso. Você sabe que eu até estava conversando com a Viviane, que é a nossa amiga, né? E mostrei esse material para ela e ela falou, Carla, eu tenho uma paciente que me falava muito desse aplicativo, eu não estava entendendo. Agora eu começo a entender a gravidade. Eu, particularmente, não conhecia, Carla. E eu trabalho com criminologia há 22 anos. Então, esse é um território novo. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente já tem artigos, publicações, livros, especificações terapêuticas para esse grupo. Agora, mas a novidade no crime, a novidade na violência, sempre é novidade. Eles sempre conseguem aperfeiçoar. Você vê os crimes cibernéticos, por exemplo. Eu fui vítima de uma questão de link, de QR Code, uma coisa que era para resgatar ponto de uma passagem, fez um Pix automático. Mas como que o banco não tem essa segurança? Uma coisa que eu preciso fazer várias liberações ali para fazer um pagamento e você
aponta a tua câmera e automaticamente a tua conta é violada. Então isso é alta tecnologia. A pessoa que faz isso é muito inteligente. Os bandos, as facções, os grupos que fazem isso, são grupos também. São grupos, são quadrilhas que fazem isso. Ali pode ser uma pequena quadrilha, que vai se tornar uma grande quadrilha, um pequeno grupo que vai se tornar uma operação maior, e vão se identificando, vai se naturalizando esse tipo de comportamento errático. Então, nós somos vítimas de nós mesmos. A sociedade é vítima da própria sociedade. Enquanto a gente se protege, enquanto a gente alerta, tem outros que causam mal. Então, às vezes parece, Carla, eu já tive essa sensação que a gente está enxugando o gelo. Às vezes a gente fica cansado, a gente fica esgotado. Eu que atuo diretamente com avaliação, com perícia, com agressores, com vítimas, chega um momento que você pensa, o que você está fazendo não é suficiente. Mas aí você senta, tem uma boa noite de sono, quando é possível ter, e no dia seguinte vamos continuar. Vamos continuar, porque pelo menos uma vida tem que ser salva. E quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro, nem que seja daquela pessoa. É assim que eu penso hoje. Eu também penso como você. Acho que hoje, quando a gente consegue ajudar pelo menos uma pessoa, já é bom demais. Mas eu sei também que quando uma vítima consegue denunciar, consegue pedir ajuda, muitas outras vêm. Sim. E é por isso que é tão importante. E aí também deixar aqui uma informação que se essas vítimas, a gente sabe que são menores de idade, mas se elas não forem junto com os seus pais denunciarem, infelizmente a força policial pouco pode fazer, porque as políticas públicas, elas nascem dessas denúncias. Quando você não sabe, se a denúncia também ficar só nesse universo digital, esses crimes vão continuar acontecendo. Mais meninas vão correr perigo. Perigo sério. E, infelizmente, a gente também está dando força para esse tipo de criminoso. A polícia ela só consegue atuar onde tem denúncia. A inteligência policial está na denúncia. Então, eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito complicado, mas os pais precisam abraçar essas filhas, né? E precisam ir denunciar. Não existe uma outra forma da gente combater esse crime. É lógico, a gente aqui do nosso lado vai trazer informação, vai trazer ajuda que a gente possa dar, mas a denúncia precisa acontecer para que a gente possa abafar esse... Não adianta, né? Hoje nós temos aqui, inclusive, boas práticas de políticas públicas no combate ao tráfico. Mas se a gente não tiver a denúncia, a gente não vai conseguir combater esse tipo de crime. E mais, pai e mãe que acha que está tudo bem, que o filho está em casa, ele não sai, olha que pessoa boa, desconfia, senta, conversa com seu filho, entende o que ele está fazendo. Porque ele pode não ser o agressor, mas ele também pode estar sendo usado para fazer, né, o que o Christian muito bem colocou aqui, né, a plateia para que esse, né, agressor ou agressores pratiquem os seus atos criminosos. Porque, né, a gente sabe muito bem que o machão, né, adora uma plateia, né, então tem bastante plateia, então tem que entender. Tem outro dado também que eu vou passar aqui para eles. A sua filha, um dia de verão, está toda de casaco de manga comprida, calça de manga comprida, isso está estranho, gente. Conversa com a sua filha, olha o corpo da sua filha, para saber se ela não está se mutilando, se ela não está fazendo alguma coisa contra a própria vida. Porque é o que esses grupos pedem para essas meninas fazerem. E aí o que elas fazem? Se escondem. Colocam casaco, botam capuz, calça, e a gente fala, mas gente, está um calor danado, por que essa moça está toda vestida com roupa de inverno? Tem coisa errada. O pai e a mãe precisam ficar em alerta o tempo todo. Chama seu filho para sair, ele não quer mais ser convida de novo.
Sabe, chama seu filho para conversar, para ver um filme com você, pergunta como está a vida dele, vai até a escola, entende o que está acontecendo. Eu sei que um pai não pode ir numa universidade, porque ele já está maior, né, para saber o que está acontecendo, mas tenta entender o que acontece na vida do seu filho, quem são os amigos, o que ele assiste, o que ele joga, que jogo ele joga o jogo com ele, você joga mal, não tem problema, você precisa fazer parte da vida do seu filho. Porque é a única maneira da gente tirar essas jovens pessoas desse lugar tão sombrio, porque é um lugar horroroso ali. É uma areia movediça, né? Exatamente. Estamos fazendo isso agora. É a nossa missão, é a nossa prática e é o nosso propósito. É ajudar. Christian, muito obrigada por ter explicado para as pessoas, né, o comportamento desses jovens agressores e que a gente tanto precisa ficar em alerta. Vai ficar aqui também as redes sociais do nosso amigo, nosso professor, nosso doutor Christian. Procurem ele é muito bom, principalmente, né, nessa questão de desvendar essas mentes do mal. Vai ficar aqui também os próximos cursos do Christian. Não deixem de fazê-lo. Esse era um curso bom também para vir à tona, né? Sim. Trazer mais informação sobre esse perfil, né, de jovens criminosos atrás do manto digital. Verdade. Fica aqui uma dica. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail que vocês conhecem, que é op@mijalento.com.br. E mais uma vez, todo mundo que precisar de ajuda pode nos contactar através de qualquer rede social. A gente irá ajudar. Nós iremos buscar ajuda para trazer para vocês. E a gente agradece a todos vocês e até a próxima semana.